Acho que a FAVET me abriu muitas oportunidades, tanto durante a graduação quanto agora nesse início de pós-graduação. A gente já está com muitos projetos e eu estou bem animada para continuar nesse caminho. Na verdade, está superando todas as minhas expectativas, porque eu entrei na veterinária para trabalhar com animais. E isso foi sonho de criança, como a maioria das pessoas aqui provavelmente tiveram. Mas depois que eu entrei na veterinária, eu percebi que ela é muito mais do que eu achava. E muito mais do que a maioria das pessoas conhece. Porque a veterinária, ela não é só a medicina do cãozinho, do gatinho, da vaquinha. Fui aluna daqui, né? Então a gente tem sempre um sonho de entrar na universidade. A Faculdade Veterinária da URGS, ela tem um conceito muito bom por qualidade de ensino. Essa qualidade de ensino, o ensino ele engloba assim, todas essas atividades, não só a sala de aula, mas atividades práticas, para poder oportunizar os alunos a aprenderem partes práticas em laboratório, a campo, terem acesso a essa vida real, né, de atuação como um profissional. Então isso oportuniza os alunos saírem mais bem preparados. O sonho de trabalhar com animais surge, por vezes, na própria infância, a partir de uma pergunta que certamente todos nós já escutamos. O que você quer ser quando crescer? É aqui, na Faculdade de Veterinária da URGS, que muitas pessoas começam a realizar este sonho. Nosso curso foi o segundo a entrar em atividade no Brasil, completando 100 anos de existência em 2023. A FAVET cresceu com muito trabalho, estudo, pesquisa e serviços voltados à comunidade. Acolheu milhares de estudantes que puderam se desenvolver no âmbito pessoal e profissional nas suas mais diversas áreas. Sua história começa ainda no finalzinho do século XIX, dentro da Escola de Engenharia, e passa pela construção do prédio do Instituto de Agronomia e Veterinária entre 1910 e 1911. Na estrada do Mato Grosso, atual Avenida Bento Gonçalves. Em 1917, o Instituto ganha o nome do seu maior benfeitor, o então presidente do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros. E em 1923, recebe finalmente a sua primeira turma de alunos. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a história da Faculdade de Veterinária da URGS. A nossa faculdade, ela começou junto com a Faculdade de Agronomia como uma costela da Escola de Engenharia. Foi criado então o Instituto Borges de Medeiros e a Escola de Agronomia e Veterinária. A partir daí, o curso de Agronomia começou alguns anos depois, na primeira turma do curso de Agronomia, e o curso de Veterinária começou um pouco mais adiante. Então, a nossa primeira turma entrou em 1923, com 4 alunos apenas. Dentre eles, o Desidério Finamor, profissional conhecidíssimo aqui no nosso estado e no país. E em 26 é a primeira formatura, então o primeiro grupo se formou em 1926. A gente considera então o nosso centenário em 1923, embora tenha havido esse início aí lá em 1898. Né? Um dos veterinários mais importantes e que se formou nessa primeira turma e se transformou, não é, na catapulta da profissão no Rio Grande do Sul é o professor Desidério Finamor. Desidério Finamor estava vindo de trem para Porto Alegre para começar o seu curso na nova escola, né? E este trem passa por Cacequi. 23, nós estamos agora com a Revolução de 23. Honório Lemes, o tropeiro da liberdade, figura maravilhosa dessa Revolução de 23. O homem que dizia, eu quero leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Honório estava acampado próximo e recebe um comunicado de que deveria dinamitar aquele trem. Mas como Honório não era um sanguinário, ele fazia revolução pela lei e não pela desordem, ele perguntou, mas tem armamentos? O que é esse trem? Disse, não, é um trem de passageiro. Mas nós vamos explodir um trem de passageiro só para matar as pessoas? Isto eu não vou fazer. Se tivesse feito o Desidério Finamor, estava dentro desse trem, nunca teria sido veterinário, nunca teria sido tão importante para essa profissão. Aquele prédio é um prédio simbólico para todos nós. Eu tive aulas lá, eu entrei aqui como aluno em 1981, então traz muitas lembranças para muita gente que se formou, talvez até a década de 80,
A maioria estudou lá, fez algumas disciplinas lá, e os mais antigos, então antes da existência da faculdade independizada, fizeram praticamente todo o curso lá, com exceção da parte clínica aqui no hospital, né? Então, aquele prédio tem muito da história das duas unidades lá, né, naquelas paredes, aquelas salas. A gente fazia vestibular em cada faculdade, não era um geral. Então eu fiz vestibular lá mesmo e depois fui lá para ver o resultado, né? Até hoje me emociona ver o nome da gente naquela lista ali. Bom, eu tive momentos maravilhosos porque, além de cursar, depois do terceiro ano abriram o núcleo residencial, como se chamava, eu fui morar lá também. E deixei amigos, a gente não sabia nem, porque era todos juntos, né? Nós morávamos juntos, tínhamos restaurante juntos, isso era muito bom. E durante muitas décadas as faculdades ficaram juntas, os diretores se alternavam, então veterinários e agrônomos, muito mais agrônomos do que veterinários, mas alguns eram veterinários, até que em 1970 houve a separação, né? Se criou então a Faculdade de Agronomia e a Faculdade de Veterinária, e houve então a transferência de todas as nossas atividades para essa parte do campus do Vale. Na verdade, a agronomia e a veterinária são os pontos iniciais do campus do Vale, né? O campus do Vale surgiu com a Faculdade de Agronomia e a Faculdade de Veterinária. O nosso hospital já estava nesse lugar onde ele está hoje desde 1956. Então, o resto da faculdade veio se juntar ao nosso hospital com a construção do nosso prédio de salas de aula prática em 1962. Esse mesmo prédio que nós estamos agora já é um prédio mais novo, né, de 2008. Esse lugar onde nós estamos, antigamente era uma fazenda, tanto que o portão de entrada da fazenda é um dos resquícios que nós preservamos como o nosso portão histórico. Então, muitas vezes a gente faz referência, o nosso logo inclui o portão. Ainda tem algumas pequenas coisas que a gente encontra lá no campo, mais para o fundo, que ainda remetem ao tempo da fazenda que aqui existia. Ao longo desses 100 anos, né, a faculdade evoluiu bastante, mudou muitas vezes a própria perspectiva de atuação, mas ela nunca perdeu, vamos dizer assim, a relação com o setor produtivo, né, do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil. Né? Então a gente tem esse foco, né, a gente sabe da importância disso, né? A nossa atuação, ela efetivamente não é uma atuação exclusiva na formação do veterinário, né, mas sim também, né, essa formação, de alguma forma, repercute diretamente no setor produtivo, para que a gente melhore a performance da produção de carne, de ovos, de leite, né, de outras tantas coisas, com maior segurança e com maior rentabilidade para a sociedade. Antigamente, nossos professores, muitos deles trabalhavam na Secretaria de Agricultura, trabalhavam no Ministério da Agricultura e davam aula aqui. Então nós tínhamos essa relação muito forte com a área governamental, a área de inspeção, a área de vigilância sanitária, a área de defesa animal. Esse tipo de histórico sempre fez com que a gente tivesse uma relação forte com o meio produtivo. A sociedade se baseia e ela é ajudada pela universidade para definir políticas públicas e uma diversidade de situações, inclusive nessas situações de emergência. Muitos de nós, por exemplo, eu participo do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, eu muitas vezes fui para o exterior para trabalhar junto com o Ministério da Agricultura numa situação de barreiras sanitárias. Estar lá junto com o Ministério da Agricultura, com os colegas nossos que são extremamente capacitados, estar lá, a universidade dentro desses fóruns internacionais, dá respaldo para os nossos técnicos da agricultura para tomarem as decisões e para defenderem a posição brasileira. Então, a faculdade acaba sendo uma referência, né, trabalhando sempre próximo do produtor, tendo bom contato com o setor produtivo, inclusive para poder levar os alunos lá, para mostrar para os alunos como é que a coisa funciona, para ter uma informação que não é informação somente dos livros, é uma informação do dia a dia da profissão, para que o aluno entre em contato com situações reais de campo. Durante uns 4 meses eu fiquei viajando semana sim, semana não com a professora para diversos frigoríficos em diversos estados do Brasil, e é ali que eu acho que eu tive um grande despertar, assim, porque era um projeto muito grande e eu até estava com um pouco de receio de que não ia dar conta e tudo mais, mas daí eu fui vendo o quanto eu já tinha um conhecimento, assim, que eu achava que não tinha, mas que no dia a dia, assim, tu acaba vendo. Então, nessas saídas, assim, com a professora para frigorífico e tudo mais,
que eu fui conseguindo valorizar cada vez mais o que eu recebia aqui da FAVET mesmo. É difícil eu não falar da faculdade veterinária e da pesquisa e extensão sem eu sorrir até, né? Porque hoje a gente tem uma oportunidade muito grande. Eu fui aluna da faculdade veterinária, então eu entrei aqui em 1994 e desde então a gente sempre teve muita oportunidade de ensino e pesquisa nos setores. Então isso auxilia na formação dos alunos, isso auxilia na formação dos alunos que têm contato junto com a sociedade. A gente consegue também dar um suporte para a sociedade em relação à parte técnica, a informações, a melhorias, né, de agroindústrias, por exemplo. No nosso caso, que é a Inspeção e Tecnologia de Carnes, Pescado e Derivados, que é o nosso setor, a gente trabalha direto hoje com pesquisa nos temas importantes da sociedade, nos temas importantes dos pequenos produtores, da agroindústria familiar, da agroindústria em si que produz alimento. Nós aqui, especificamente no setor de suínos, a gente está bem entrelaçado com a produção, com a indústria como um todo. Nós realizamos ações de integração com os nossos parceiros da indústria. Um exemplo disso é um evento anual que a gente organiza, Swine Day, é o dia do suíno, vamos dizer assim. A universidade ela abre as suas portas e mostra para a iniciativa privada toda a pesquisa que a gente desenvolveu ao longo do ano. Então isso mostra assim que como universidade e como faculdade de veterinária a gente exerce uma liderança bem grande dentro da divulgação técnica e aplicação desse conhecimento. Há um problema de uma intoxicação em alguns animais, teve uma mortalidade, logo vão chamar provavelmente o nosso setor de patologia para fazer um atendimento, coletar material, fazer necrópsia, fazer o diagnóstico. Nós tratamos os animais como uma maneira de proteger as pessoas contra as doenças que possam ser transmitidas entre eles. O veterinário que atua em clínica, ele está atuando em saúde pública, porque um veterinário de bovinos que previne uma tuberculose, uma brucelose numa vaca, ele previne que essa doença passe pelo leite, pela carne. Então, em todas as esferas da produção animal, tem veterinários presentes. O nosso hospital, ele surgiu na década de 50 com um tipo de atendimento, a proposta, digamos assim, ela incluía uma parte maior de atendimento de grandes animais e um pouco menor de pequenos animais, né, de animais de companhia. Pela própria situação geográfica da faculdade, então próximo de Viamão, Porto Alegre ainda tinha muita coisa rural aqui no entorno, né? Então o atendimento de animais de grande porte era o mais comum naquela época. Com o tempo e com o aumento incrível que houve no número de animais de companhia que passaram a fazer parte das famílias, né, especialmente nas últimas décadas, o nosso hospital então foi mudando o seu enfoque, né, o seu interesse, inclusive na formação de alunos, nos seus residentes, né. Hoje nós temos muito mais médicos veterinários residentes na área de pequenos do que na área de grandes, embora a gente tenha dos dois também. Então, assim, a vocação do hospital ela foi se adaptando às necessidades da sociedade. Um órgão auxiliar da faculdade veterinária fundamental, tanto para a faculdade veterinária internamente, né, visto que ele atende, né, um número expressivo de animais e esse atendimento ele é realizado conjuntamente, né, com os nossos graduandos e pós-graduandos, né, técnicos administrativos e os próprios docentes. E também ele tem uma importância assim, fundamental para a sociedade, né, visto que a gente recebe, né, muitos animais, né, das mais distintas espécies para que eles possam ser atendidos e possam receber os cuidados médicos veterinários que eles necessitam. Ele é certamente um dos 2 ou 3 hospitais com maior movimento, com maior casuística no Brasil. Isso nos deixa muito tranquilos em relação à formação dos nossos estudantes também, porque nossos estudantes vão enxergar no seu dia a dia, ali, nas disciplinas da área clínica, nos atendimentos cirúrgicos que eles acompanham, uma casuística diversificada. E isso é fundamental para a formação dos nossos futuros profissionais, né? E daqueles que já são profissionais, mas que vieram aqui para aumentar o seu conhecimento. Na graduação, eu sou professor de técnica cirúrgica e medicina de cães e gatos, né? São 2 disciplinas essencialmente práticas, né? Tem o treinamento, tem, né, a preparação, né? E a gente, então, consegue associar a parte da formação dos nossos alunos, né? Mas também como um benefício para a sociedade, né? Porque nós realizamos procedimentos cirúrgicos em animais de tutores e que muitas vezes precisam desses procedimentos cirúrgicos.
Nós temos o Hospital de Clínicas, que é uma escola para os alunos daqui da veterinária, e os laboratórios ajudam nesse suporte. Às vezes, algumas especialidades que não tem ali, alguns exames são feitos nesses laboratórios, o que dá uma ampla diversidade aos alunos de poder participar de todas as áreas do conhecimento da área da veterinária. O nosso curso tem 3 departamentos e esse número de departamentos ele é meio histórico, já desde o início da faculdade nós sempre tivemos 3 departamentos. No entanto, o nosso curso ele se vale de mais 14 ou 15 departamentos da universidade. Então, da Faculdade de Agronomia tem alguns departamentos que contribuem conosco, do ICBS também tem vários que contribuem conosco, do ICTA tem também. Então, é um curso que ele utiliza de tudo que a nossa estrutura universitária permite, né, a estrutura da URGS. No departamento de medicina animal, a gente tem disciplinas variadas, né, que abordam as diferentes espécies. Então nós temos desde medicina de cães e gatos, medicina de animais de biotério e pequenas criações, medicina de animais silvestres, medicina de grandes e pequenos ruminantes, medicina de equinos, medicina de aves, medicina de suínos. E também dentro do departamento a gente tem disciplinas instrumentadoras, né, que antecipam essas medicinas, que são as ações dentro da semiologia, do diagnóstico por imagem, da técnica cirúrgica e da anestesiologia. A medicina veterinária preventiva, ela engloba muitas atividades para a sociedade, né? Quando a gente pensa em saúde animal, quando a gente pensa em saúde pública, saúde humana e também em meio ambiente. A gente chama isso hoje de saúde única. Então, a medicina veterinária preventiva são disciplinas, né, e laboratórios, setores que trabalham com os alunos dentro da graduação e da pós-graduação, desenvolvem pesquisas voltadas a isso. O Departamento de Patologia Clínica Veterinária, ele compreende vários setores que estão envolvidos na parte intermediária do curso. São vários setores como patologia, onde eu trabalho, parasitologia, análises clínicas, biotécnicas da reprodução, microbiologia, áreas assim intermediárias e com muita ênfase em exames laboratoriais, com essa parte mais técnica, com a prestação de serviço, principalmente nessa área. E dentro dos departamentos, nós temos os laboratórios, né, os setores laboratórios. Então, o nosso aluno, ele já desde os primeiros semestres, ele consegue ter uma diversidade grande de espaços para ele ir lá, conhecer, se gostar, ficar ali, participar, entrar como bolsista. Né? Então, para cada espécie ou para cada especialidade da profissão, 99% das áreas da veterinária nós temos laboratórios. Eu sou técnica de laboratório, estou aqui desde 5 de fevereiro de 93, então acabei de fazer 30 anos aqui. Eu trabalho com ectoparasitos, que são sarnas, carrapatos, piolhos e moscas, ajudando tanto nas colônias, na coleção, bem como nas aulas práticas. A gente passa durante a faculdade por todo tipo de aulas práticas, seja dentro do hospital, em ambulatório, seja em laboratórios. Nós temos muitas saídas a campo. A gente faz muito uso também da Estação Experimental Agronômica da URGS, que nos fornece uma estrutura que aqui no meio da cidade nós não conseguimos ter, com rebanho de bovinos, com rebanho de ovinos. Então, essa vivência dos mais diferentes tipos de prática não só nos auxilia em entender como que vai ser o nosso papel, a nossa função como veterinários depois de formados, mas também a escolher qual que vai ser a nossa função, qual área. Não se forma veterinário à distância, né? O diferencial do nosso ensino é o aluno estar presente na faculdade, convivendo com seus professores, convivendo com os animais, botando a mão nas coisas, né? Desenvolvendo habilidades manuais, intelectuais, de convivência, de aprendizado, de formação. E isso, para nós, é o que é a formação do médico veterinário no Brasil.
E houve um momento que eu acho que é importante a gente relembrar, que foi o momento da criação do primeiro curso de pós-graduação aqui na unidade, pelas mãos do professor Pedro Cabral Gonçalves. Foi fundada em 1969 com ênfase inicial apenas na área de parasitologia. Depois foi ampliada, em 97 foi criado o curso de doutorado também. Houve a primeira defesa de uma tese de doutorado fora do eixo Rio, São Paulo e Minas. Então, fora do eixo Rio, São Paulo e Minas, que era onde existiam os doutorados naquela época em veterinária, a nossa foi a primeira onde houve uma defesa de doutorado. Então, hoje nós temos 3 programas de pós-graduação na unidade, né? Temos esse, que é o mais antigo, temos um que é em alimentos de origem animal e temos um terceiro que é em medicina animal na área de equinos. Felizmente, na recente avaliação da CAPES, atingimos o nível 7, o que muito nos orgulha. Esse nível é considerado o máximo na área da veterinária e são poucos cursos que atingem esse nível, então isso tudo muito nos orgulha. Dentro do nosso setor, além de graduação, nós temos pós-graduação, nós temos um curso de especialização para auxiliar a formação em mais profissionais já que estão no mercado, né? E também mestrado e doutorado, né? Que sejam áreas aplicadas que a gente consiga contribuir para a sociedade. Hoje nós temos em torno aí de 600 e poucos alunos de graduação e temos mais ou menos aí uns 200 e poucos alunos de pós-graduação. Ao longo da história da faculdade, nós formamos aí mais de 6 mil alunos, incluindo graduação, pós-graduação. É um número bastante grande ao longo de todas essas décadas, né? Nós temos inclusive um livro lá que consta o nome de cada um dos que se formaram desde 1926. Então, quando as pessoas chegam aqui, às vezes vêm visitar a faculdade, eu mostro que a maioria se emociona porque vê o seu nome como se gravado, né, na história da faculdade, né, que ele fica uma marca, né, na vida da gente. A gente sempre lembra isso, que a faculdade veterinária e mais algumas unidades da URGS são mais antigas que a própria URGS, né, que elas foram criadas numa época em que a URGS não existia como URGS. A faculdade de Direito, a de Engenharia, Farmácia, Medicina, Agronomia e Veterinária, elas se juntaram para formar a URGS, né? Foi um consórcio de unidades na época que formaram a URGS e depois foi federalizada e se tornou a Federal do Rio Grande do Sul. Então, estar numa faculdade que é centenária, isso nos dá uma segurança e uma responsabilidade muito grande, né? A gente olha para trás e a gente vê que a gente é fruto de uma história, né? Eu me formei na FAVET no final dos anos 80, né? E logo após a FAVET teve uma reforma curricular bem grande, né, nessa época, porque nós passamos a abordar os animais por espécie. Até então nós não tínhamos essa abordagem espécie específica, sabe? Isso foi, digamos, uma revolução em termos de estruturação curricular na ocasião, e a Faculdade Veterinária da URGS ela acabou liderando um processo aí onde outras faculdades de veterinária adotaram o mesmo sistema de abordagem. Esse prêmio é fruto de trabalho da gente, mas também de muitos alunos, de muitos egressos. Nós temos alunos de pós-graduação sendo professores de patologia em diversas universidades Brasil afora. Esse conjunto de atividades e a interação de ensino, pesquisa e extensão nos proporciona essa possibilidade de reconhecimento, de novas descobertas. Aqui descobrimos muitas plantas tóxicas pioneiras que nunca foram descritas, várias doenças, primeira vez descritas, umas no mundo, outras primeira vez descritas no Brasil. Isso tudo nos orgulha, mas isso é um conjunto de atividades e também tivemos sempre apoio da universidade. Saber que a nossa faculdade ela chegou onde chegou, a despeito de todas as dificuldades que o setor universitário brasileiro passou ao longo dos anos, né, com oscilações enormes de momentos muito bons, momentos nem tão muito bons, alguns até recentes, nos faz pensar, bom, passamos por esses 100 anos, né, chegamos no centenário com uma história que vale a pena ser contada. A gente sempre tem sonhos, né? E tem crianças que já lá, quando crianças, definem já a sua profissão. E eu, com 4, 5 anos, eu já queria ser veterinária. Então, era um sonho eu entrar na URGS. Foi um sonho que eu abracei, vesti a camiseta
e fui muito feliz durante a minha universidade e aproveitei todas as oportunidades. Isso faz eu hoje, né, ser uma profissional, e eu tento ser cada vez melhor. Isso hoje, a minha contribuição também é o contrário. Como eu tive isso, né, eu também quero contribuir para formar pessoas e essas pessoas também conseguirem dar os seus passos depois. No ano passado eu fiz um estágio no Instituto Butantan e fiquei durante 5 meses. E realmente eu vi que a bagagem que a gente carrega aqui da FAVET é extraordinária, assim, sabe? Eu consegui ajudar bastante em projeto, inclusive fui convidada para continuar lá, mas optei em voltar para a FAVET. Eu sou formada em biologia, mas me encantei por trabalhar aqui. Tanto que eu nunca saí, vou me aposentar aqui, se Deus quiser. Apesar de eu não ser formado aqui, né, a minha história profissional ela foi realizada totalmente dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dentro da Faculdade de Veterinária. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho, né, muita satisfação. Nada me trouxe tanta emoção do ponto de vista profissional do que ser egresso e vir a exercer a direção. É uma relação de amor de vida inteira, do ponto de vista profissional, né? A gente cuida disso aqui como se fosse uma segunda casa. A FAVET para mim é minha segunda casa. É o lugar onde eu acordo todo dia às 5 da manhã para estar aqui e feliz da vida. É um lugar que parece que eu conheci a minha vida inteira, apesar de eu só conhecer há 4 anos. Somos privilegiados por estar no campus, porque nós não estamos só dentro das salas. Então a gente, para poder vir à secretaria, a gente tem que caminhar. E aí tu caminha entre os animais, tu caminha entre os alunos, você caminha entre as plantas. Então é um lugar mágico.